Louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Se estamos aqui, é pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Amém. Sabemos que os planos de Deus sempre são perfeitos. E Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. E que nós temos imaginado que ele é? Qual é a declaração, que podemos fazer a ele? Quanto nós o reconhecemos, o que ele tem sido em nossas vidas. Assim como você imagina em sua alma, assim ele é. Salomão fez uma expressão dizendo que ele é tão grande, mas tão grande mesmo, que nem o céu dos céus podem conter. Então Deus tem levantado cada um de nós para ser um abençoado. Amém. Para ser uma bênção. Amém. Você possa declarar para a sua vida: eu sou um abençoado. Amém. Para ser bênção. Somente quem é o abençoado é bênção. É com esse propósito que Deus tem levantado cada um de nós para essa hora. Então aquilo que você crê de bênção vai determinar o que nós alcançamos em Deus. Aquilo que nós determinamos de bênção é o que vai ser estabelecido. Porque há vida na palavra. E à medida que nós falamos uma palavra viva, ela vai produzir vida. Ela vai gerar vida em cada um de nós. Então, à medida que nós falamos aquilo que é vida, nós vamos atrair todas as bênçãos de Deus. Porque nós estamos falando como oráculos de Deus. Estamos falando como boquinha de Deus. Então, aquilo que nós falamos, nós vamos atrair bênção para a nossa vida. E nós não vamos duvidar das bênçãos de Deus. Se nós duvidarmos, é como você usar um repelente. Você vai deixar que as bênçãos não cheguem até você. Mas à medida em que falamos uma palavra de bênção, nós vamos atrair as bênçãos. Aqueles que vão estar ao nosso redor vão ser abençoados. Amém. Não é verdade? É nisso que nós cremos para os dias que nós estamos vivendo. Então nós nunca podemos dizer, que nós não somos abençoados. Mas determina: eu sou um abençoado. Para ministrar bênção. É isso que Deus tem levantado cada um de nós para esta hora. Então nós precisamos compreender toda a palavra de Deus. Precisamos compreender todas as verdades de Deus. Quem é verdade? É Jesus. E à medida que nós prossigamos em conhecê-lo, mais Ele vai se revelando a nós tudo aquilo que Ele é. Nós começamos dizendo, lendo em Provérbios: assim como você imagina em sua alma, assim Ele é. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado na minha vida. Então que você declare que Ele é seu tesouro, que Ele é o Rei, o soberano sobre
a sua vida. Deus quer te abençoar para que nós sejamos uma testemunha de abençoados. Esse é o propósito de Deus. Deus quer te abençoar para que você seja uma testemunha de um abençoado. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter uma visão bem nítida, bem clara daquilo que é perfeita vontade de Deus. Porque através disso, Deus traz toda a sua provisão quando nós temos uma visão. Nós sabemos que para se enxergar mais longe, é preciso sempre estar no lugar mais alto, não é verdade? Então Deus quer que nós subamos a um novo nível e tenhamos uma visão bem ampla daquilo que Deus está mostrando para essa hora. Nós não podemos ficar conformados, satisfeitos no nível que nós estamos, mas nós temos que nos levantar e subir no novo nível e ver toda a provisão que Deus tem para o seu povo. A palavra fala que eis que estou para fazer coisas novas na terra e eis que está vindo a luz. Podem sentir? Podemos sentir? Ou nós não estamos sentindo nada? Podemos sentir. A palavra diz que farei para vós um caminho novo e rios nos desertos. Então esse Deus que nós servimos é um Deus que opera milagres e maravilhas. Ele quebra todas as barreiras e limitações para que possamos viver uma vida de um abençoado, de uma abençoada. Então, quando nós temos a visão, nós temos toda a provisão de Deus. E o desejo de Deus é que nós possamos enxergar mais longe. O Salmo 84:11 fala que Deus não deixa de dar a todos aqueles que nele crê. Somente isso diz. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega. Veja bem, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que te confia. Então, se você pegar o Salmo 84:11, você vai ver que Deus realmente é esse Deus que quer te abençoar abundantemente. Ele não sonega nenhum bem. Por isso que é necessário nós estarmos andando retamente. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, com Deus não há percas. Com Deus somente é bênção sobre bênção. Esse é o plano de Deus para o seu povo. Ser um abençoado para ser bênção. Isso é o propósito de Deus para nossas vidas. Agora, Deus nunca força ninguém a andar retamente. Nunca obrigou ninguém. Agora, toda a provisão de Deus é para aqueles que andam retamente, porque Deus tem o desejo que todos os seus filhos sejam abençoados abundantemente. Esse é o propósito de Deus para essa hora que nós estamos vivendo. Então Deus não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Para isso é preciso ser gerado a cada dia no nosso coração fé. João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Você lê aqui. Do 5 em diante. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde
compraremos pães para lhe dar de comer? Mas se dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, os pães, e tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não haja perda. Então, fé é acreditar que está feito, que está realizado e que está consumado. Para Jesus não existe situação e circunstâncias difíceis para ele agir e operar milagres e maravilhas. Eles estavam numa situação aqui que os discípulos falaram nessa passagem: olha, Senhor, dispensa um pouco, né? Porque eles precisam ir por cada um para sua casa, para a cidade, para poder comer, né? Aqui não tem nada. Aí falaram para ele: olha, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Mas disseram: mas o que significa isso? O que é isso para tanta gente? Para 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixinhos não dá nem para nós aqui. Homens, fora as mulheres e crianças, né? Porque contavam somente os homens. Mas o que era isso? Bom, ele já sabia o que ia fazer. Veja bem, Deus sabe todas as coisas. Amém. Ele conhece qual é a nossa necessidade. Ele sabe do que nós precisamos. Mas isso é impossível acontecer. Ou nós acreditamos que Ele é o Jesus do milagre, ou nós não acreditamos. Não é? Fé é acreditar. Fé é ter certeza que Ele age, que Ele faz e que Ele realiza. Então, o Senhor Jesus sempre sabe o que fazer. Não importa a situação e circunstância, Ele sempre sabe o que fazer com a situação. Então, o que seria 5 pães e 2 peixinhos para aquela situação? Insignificante. Insignificante. Mas veja bem, mas quando se tem algo, mesmo que seja o mínimo, Ele opera milagre. Mas é preciso ter pelo menos o mínimo. Precisamos ter pelo menos aquilo que é insignificante, que parece que não é de grande valor. Então isso nós vemos a responsabilidade que nós temos de ter de Deus. Precisamos ter um pouco de Deus. Nem se for um pouquinho, nós precisamos ter um pouquinho. Porque nesse pouco sempre Ele opera milagres. Sempre no pouco Ele opera maravilhas. Ele nunca realizou um milagre quando tinha abundância. Desde os profetas do Antigo Testamento, eu estava lendo sobre o profeta Elias, eu escrevi hoje sobre isso, mas não acabei falando, não estou falando sobre isso hoje. Mas Deus, mesmo daquele pouquinho, que tinha uma viúva com um filhinho, o profeta falou: olha, vai lá, amassa um pãozinho, traz para mim, que é mais. Estou catando 2 gravetos aqui para fazer o fogo, para nosso filho, eu e meu filho comermos e depois nós morrermos. Não faz o que eu estou falando. Muitas vezes vem incredulidade. Ah, mas se eu fizer isso, não vai ter para mim. Deus sempre opera. Amém. Os milagres,
as maravilhas nas minhas coisas. Amém. Se torna algo tremendo. É isso que Ele está fazendo na nossa vida hoje. Então, é preciso nós termos de Deus, porque ao que tem, se lhe dará e terá abundância. Nós não podemos duvidar. Então, Josué 1,8 fala que todos os filhos de Deus têm que ser bem sucedidos. De que maneira? De nós meditarmos a palavra, de nós conhecermos a palavra do Senhor, porque Ele quer o excelente para a nossa vida. Sempre. Não existe alguém que quer o excelente para a nossa vida a não ser o Senhor. Josué 1:8. Então nós temos que dizer: eu sou um bem-sucedido. Declare isso para a sua vida: eu sou um bem-sucedido. Mas existem os requisitos, né? Para ser bem-sucedido. Meditar na palavra foi orientação para Josué. Quantas vezes? Dia e noite, para que tudo que fizeres prosperares. Deixa eu voltar um pouco. Quando Ló estava junto com Abraão, e entre os pastores de Abraão e Ló começaram a ter contendas entre eles, Abraão falou: olha, não é bom que somos parentes, que nossos pastores ficam contendendo. Pode escolher o lado que você for. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que nós vemos aí? Que não importa qual o lado, se é direita ou se é esquerda, o que importa é a bênção de Deus. Não é o que nós escolhemos, é o que Deus tem para nós. E Deus fez promessa. Esse Deus que nós servimos é um Deus de promessa. Então Deus sempre se revela como um Deus forte, como um Deus todo-poderoso. Eu creio que o que nós precisamos declarar é dizer: tudo o que nós realizarmos, nós somos bem-sucedidos. Há uma batalha contra a palavra para que isso não aconteça. Há uma guerra contra a palavra. Mas tudo que eu faço, sou bem-sucedido, porque é o Senhor que está pelejando por mim. Não importa qual situação, sou um bem-sucedido. Eu creio que são dias de desafios para nós, para essa hora, para que possamos romper diante do Senhor. Então, o maior prazer de Deus é ver o seu povo abençoado, de ver o seu povo sucedido, bem-sucedido. Esse é o propósito de Deus. Nós citamos sobre Salmos 84, 11. Nenhum bem sonega. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. É o propósito de Deus para cada um de nós. Sermos abençoados. Mas para isso é preciso nós acreditarmos, confiarmos no Senhor. Não confiarmos no homem, mas confiarmos no Senhor que peleja por nós. Porque o Senhor agindo, quem impedirá? Então o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de abundância. Deus quer que nós tenhamos uma vida de bem-sucedido. Deus quer que nós tenhamos uma vida de abençoados a cada dia. Amém. É o propósito de Deus.
Deus não vai abençoar os ímpios. Deus não vai abençoar aqueles que não servem, não adoram, não glorificam. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus. Qual tem sido o nosso Deus? É o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu Filho, morreu, ressuscitou e agora hoje vive e habita dentro dos nossos corações. Então, são dias de sermos determinados para rompermos diante do Senhor. O Senhor quer que nós demos passos de vitórias. O desejo de Deus é que nós vivemos uma vida vitoriosa, uma vida de abençoado. A palavra de Deus em nós, ela produz vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 15, Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas se nós permanecermos na videira, se nós permanecermos em Jesus, nós vamos frutificar, nós vamos ser abençoadores. Porque foi olha, sem mim nada podeis fazer, mas no Senhor, Filipenses 4,13, tudo nós podemos, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz numa vida de triunfo, numa vida vitoriosa. Qual tem sido a nossa determinação em servir ao Senhor? Qual tem sido a nossa prioridade? Existe uma palavra que nós não esquecemos em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Jesus falou assim: olha, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, mostre que nós precisamos ser persistentes, insistentes diante do Senhor. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que nós necessitamos antes de pedir. Mas que nós tenhamos um coração dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. Pai, eu estou precisando disso. Porque esse Pai vai te conceder. Se o filho, Jesus relatou, se um filho pedir para o pai um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar um escorpião. Nós que somos maus sabemos dar boas lavas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que Ele pede. Então tudo está ao nosso alcance. Quando nós falamos do reino de Deus, o que significa reino? Significa algo que é riquíssimo, que é um tesouro que não se pode calcular. Reino de Deus. Então, que toda a riqueza do reino o Pai quer repartir com seus filhos. O
Os filhos não têm direito da herança do pai? Todos os filhos naturalmente têm direito da herança do pai, não é isso? E a palavra fala que nós somos co-herdeiros com Jesus. Ele, através da sua graça, Ele nos deu a oportunidade de termos o mesmo privilégio, de termos as mesmas bênçãos, de termos a mesma unção, temos o mesmo poder de vivermos na sua presença, realizando aquilo que está no coração dele. Então é sempre no nível mais elevado que Deus tem. Reino de Deus, governo de Deus sobre o nosso viver. Mas para isso, o apóstolo Paulo está dizendo, Romanos 12, não vos conformeis. Quando a gente fica satisfeito, a gente fica parado, estagnado, né? Mas diz, não vos conformeis. Você está satisfeito? Satisfeito está bom. Mas você está insatisfeito, se você quer mais? Peça. Pedi e dar-se-vos-á. Mas pedir o quê? Venha o teu reino, Senhor. Essa tem que ser a nossa prioridade, porque nós sabemos que existem os segredos da bênção de Deus. Ele quer que nós buscamos a sua vontade. Ele sabe o que nós precisamos, nós necessitamos, mas Ele quer que nós pedimos. Ele sabe qual que é a perfeita vontade dele para a nossa vida, mas Ele quer ver que nós buscamos, nós oramos, nós insistimos. Lembra daquela mulher que foi até Jesus para pedir que curasse a sua filha, aquela mulher fenícia? A sua insistência chamou a atenção de Jesus para que ela recebesse aquilo que ela desejava. E Jesus também fez uma parábola do juiz iníquo, né? Que não temia a Deus, não respeitava ninguém, mas tinha aquela mulher que foi ensinando, olha, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela importunou tanto aquele juiz, o juiz falou, olha, essa mulher está me importunando tanto, eu vou então atender ela, para que ela me deixe em paz. E fez aquilo que era necessário. Então nós sabemos que quando existe uma insistência, existe um desejo de Deus, Ele vai dar. Ele sabe qual é a perfeita vontade dele para a nossa vida, mas Ele quer que nós oramos, que nós buscamos, que nós sejamos insistentes, que nós não devemos desfalecer e nem desanimar pelo caminho, mas que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos avançar no reino de Deus. A palavra fala assim que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e por violência, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós tomamos posse, Senhor, do teu reino, em plenitude, no nosso viver, em nome de Jesus. Senhor te abençoe. Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, nos dê sabedoria, que possamos estar acreditando, crendo em toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. Senhor, nós dependemos inteiramente da tua palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. E sejamos despertados para cada dia para o novo do Senhor. O Senhor quer ver nós como um povo não conformado, mas um povo determinado
em avançar, em prosseguir, em conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.